Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Hoje com muitas informações, falando de Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe do Vasco voltou a perder na competição, inclusive o seu técnico foi demitido. Falar também de Série B do Campeonato Nacional. Terminou a segunda divisão, 4 equipes garantidas na primeira divisão da próxima temporada. Os rebaixados você já ficou sabendo desde a penúltima rodada da segunda divisão do Campeonato Nacional. Daqui a pouco a gente vai acompanhar, inclusive, a coletiva de imprensa do técnico do CRB, o Hélio dos Anjos, que jogou e empatou no estádio Rei Pelé. A equipe regatiana, portanto, permanece na Série B do Campeonato Brasileiro, já havia confirmado esse feito no jogo contra a equipe do Santos, na rodada anterior, jogou no estádio Rei Pelé, de portões fechados, garantiu o empate diante do Operário e, portanto, próxima temporada confirmadíssima na segunda divisão do Campeonato Nacional. Olha, a Série A do Campeonato Brasileiro foi movimentada nesse domingo com algumas partidas que foram realizadas, 4 no total. E a equipe do Internacional mostrando que vive uma grande fase e chegou ao 16º jogo sem perder. E goleou a equipe do Bragantino pelo placar de 4-1. Na outra partida, tivemos um empate do Bahia diante do Atlético Paranaense, 1-1. E a equipe do Corinthians, dentro de casa, venceu o Vasco da Gama pelo placar de 3-1. O Vasco chega, portanto, a 4 jogos sem vencer. E por conta disso, o seu técnico acabou caindo, o Rafael Paiva. Lembrando, portanto, que a equipe vascaína tem 43 pontos, agora ocupa a 11ª colocação e ainda corre risco de ser rebaixada. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 4 equipes confirmaram presenças na Série A do Campeonato Nacional da próxima temporada. O Santos já havia feito isso com antecedência, mas hoje mais 3 equipes garantiram vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2025. Os resultados da segunda divisão neste domingo. A equipe do Paysandu jogou dentro de casa diante do Vila Nova, venceu pelo placar de 2-1. Também por 2-1, jogando na Ilha do Retiro, lotada, o Sport venceu a equipe do Santos, com 2 gols de Lucas Lima. Lembrando que o Sport pagou uma multa ao Santos de R$500 mil, já que o Lucas Lima é jogador da equipe do Santos, está emprestado ao Sport, e aí utilizou. E ele marcou 2 gols, um deles de pênalti. E após 3 temporadas, a equipe rubro-negra retorna à primeira divisão do Campeonato Nacional. Tivemos ainda o resultado da equipe do CRB contra o Operário, as 2 equipes já resolvidas na Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB já garantido, o Operário também deu um empate em 1-1 no estádio Rei Pelé. Lembrando que o jogo aconteceu de portões fechados. Desde a última quinta-feira, que havia uma indefinição, o jogo acontece em Maceió ou acontece em Arapiraca, portões abertos ou portões fechados, e acabou sendo de portões fechados, ou seja, sem a presença do torcedor. Tivemos também a vitória surpreendente da equipe do Goiás. Terminou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim ficou de fora do grupo de elite que passa então para a primeira divisão do Campeonato Nacional. Jogando dentro de casa, o Goiás venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Não se classificou, mas também tirou da classificação a equipe paulista. No outro jogo, ainda tivemos a vitória do Mirassol diante da Chapecoense pelo placar de 1-0. E finalizando, Guarani e Ceará empataram em 0-0. Os 4 primeiros colocados. O Santos, campeão absoluto, 68 pontos. Na segunda colocação, Mirassol, 67. Na terceira, Sport, 66. Na quarta, o Ceará, com 64 pontos e 19 vitórias. A equipe do Novo Horizontino, quinto colocado, 64 pontos, 18 vitórias. A equipe cearense entrou, portanto, por ter uma vitória a mais. Os rebaixados, você lembra? Ponte Preta, Ituano, Brusque e a equipe do Guarani. Detalhe, primeira divisão do Campeonato Brasileiro da próxima temporada terá 5 representantes da região Nordeste. Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e a equipe do Vitória. Lembrando que o jogo do CRB terminou empatado aqui na capital alagoana. E após a partida, o técnico Hélio dos Anjos, que tem contrato com o CRB até o final de 2025, falou assim com a imprensa. Queria agradecer vocês aí, a parceria de trabalho dentro desses 60 dias praticamente que nós chegamos, que nós estamos aqui. Agradecer pelas críticas, pelos elogios
e desejar a todos, né, já que a gente não vai se ver mais em função de férias e nada, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que todos retornem para a temporada que vem, né, bem felizes e com tudo de bom que aconteça para vocês. Jogo. Eu gostei de muita coisa. É um jogo que eu vou falar da base. Primeiro, também parabenizar o trabalho que se faz, parabenizar a todos pela campanha dentro do Sub-23, pelo que aconteceu dentro da temporada em todas as divisões. Na minha concepção, nós temos alguns jogadores que vale a pena a gente trazê-los em janeiro. Eu vou discutir esse processo porque tem uma Copa São Paulo, né? Eu tenho minha opinião sobre uma Copa São Paulo. Para alguns jogadores vale a pena ir, para outros já não vale mais. Eu acho que um processo de Copa São Paulo pode ser bom. Um exemplo, pode ser muito bom para o Fabrício, centroavante do Sub-17, mas pode não ser tão bom para o Rodriguinho, que é um jogador que já vai estar no nível de disputar jogos em janeiro pelo campeonato. É um exemplo, né? Eu estou dando uma opinião, né? Externando a minha opinião. Então a gente vai discutir isso com o clube, discutir isso com o departamento amador, a base. Mas eu gostei não só desse jogador. Eu acho que o Matheus, o lateral direito, é um jogador que está pronto para começar a galgar um espaço maior dentro da equipe profissional. Nós temos 2 laterais, que a tendência é permanecer, né? No caso, o Matheus, que para mim foi um dos grandes profissionais que eu trabalhei na minha vida, né? Um profissional altíssimo nível de comportamento, de profissionalismo, de dia a dia, joga nas 2 laterais. E nós temos o Hereda. Então esse menino é um menino que vai ter espaço. A gente quer, a partir do dia 12, controlar um pouco mais a minutagem da maioria dos jogadores. Nós não podemos ter um centroavante com a capacidade que tem o Anselmo Ramon, e você vê ele sofrendo, fazendo mais de 5.000 minutos. Então nós temos que dosar a vida desses jogadores para eles terem melhores condições na hora que entrar. Eu estou citando esse jogador, mas nós temos outros jogadores também que sofreram muito com isso, como é o caso do GG, o caso do próprio Falcão. E esses garotos, eles podem nos dar uma sustentação. Agora, não vamos colocar os pés na frente, não. Não vai resolver os nossos problemas. Não podemos transferir essa responsabilidade para eles. E outra coisa que nós temos que ter, falou que é garoto, graças a Deus eu estou acostumadíssimo a colocar menino para jogar. Sempre tive oportunidades de colocar menino para jogar, não é? Nós temos que ter também paciência, nós temos que dar o tempo de maturação para eles. Teve uma coisa boa esse ano na base, que eles competiram muito, então isso é bom, é o que dá sustentação. Eu estou achando muito interessante o lado direito do Sub-23, que é o Matheus e o Rodriguinho. Eu acho que são 2 jogadores. Eu estou citando esses 2 como exemplo de coisa boa. Nós vimos coisas boas. O Darson é um jogador que a gente também tem que, aos poucos, colocando ele numa condição de jogar mais. É um jogador hoje que cobre 2 posições, porque as 2 vezes que ele entrou na lateral, que ele fez lateral esquerdo, para mim, ele deu conta do recado, dentro da sua característica, né? Então nós tiramos proveito do jogo, sim. Eu acho que foi importante o Vitor jogar, foi importante esses meninos jogarem, foi importante em todos os sentidos. O resultado, na minha concepção, e por tudo que nós vimos agora dentro do nosso vestiário, um absurdo anular o gol que o Léo originou a jogada. Vai dar para todo mundo ver que o Léo não fez falta, que o Léo, se tivesse que ter falta, tinha sido falta no Léo, mas tudo bem, final de festa. Comportamento muito bom dos jogadores, uma pena a questão da torcida mesmo. Mas, acima de tudo, eu acho que o CRB vai ficar muito forte no ano que vem. O André está chegando num processo muito importante dentro de formatação de elenco. E nós vamos já começar amanhã a ter uma reunião com a direção.
vamos discutir algumas coisas da estrutura do clube. Eu acho que o clube tem, além de estar com a estrutura boa, tem que aperfeiçoar mais, porque o futebol hoje é isso. Eu estava até fazendo um comentário, se a gente for olhar friamente, nós vamos ter 2 times que não tem muita pressão na Série B e que são modelos de estrutura. Bragantino está muito sujeito a cair. Atlético já caiu. Eu cito esses 2 times de exemplo. Um é time que tem pressão e tem uma estrutura imensa de qualidade. Vai sim decidir a estrutura de clubes como esse. Sem falar no Cuiabá. Mas o Cuiabá é outra filosofia de trabalho, outro comportamento de direção que não vejo eles como um exemplo, né? Agora, a gente tem que estar atento a isso. E o clube tem uma coisa boa. A direção ela é moderna, ela escuta. Dentro das condições financeiras do clube, eles estão moldando, né? Vai começar a obra, pelas informações que eu tenho, a partir de amanhã no CT, para qualificar algumas situações. E eu a vejo muito promissor, o CRB. Meus agradecimentos àqueles que me deram a oportunidade, que foi a direção, né? Meu agradecimento a todos que me receberam da melhor maneira possível, né? Dirigentes, torcedores, mas lá dentro do meu trabalho que eu sou muito feliz, porque existiu uma receptividade muito grande de todos os setores do clube, quanto a mim, como profissional, a minha comissão técnica, e a gente fica muito feliz com o comportamento dos jogadores. Daqui a pouco existe um questionamento muito em cima dos jogadores, muito grande, mas eu sou muito frio com isso, porque, para vocês terem uma ideia, em janeiro eu inicio a minha 33ª pré-temporada como profissional, porque a primeiro ano que eu trabalhei no profissional, eu trabalhei no meio de temporada. Então eu estou iniciando a minha 33ª pré-temporada. E a gente já tem alguma experiência no sentido, tivemos que nos modernizar e temos que nos adaptar. Porque você começar a treinar e 10 dias depois você competir é desumano. Mas todo ano fala que vai melhorar o calendário brasileiro, que vai pensar nos jogadores. Não se pensa nos jogadores, não se pensa naqueles que fazem o espetáculo. Se pensa nos interesses políticos, né? Porque para mim um campeonato regional começar no dia 12 de janeiro é uma questão política. Política no futebol, né? Não é a política que nós falamos aí, não. A política do futebol, né? Tem que agradar todas as federações, tem que criar aquela situação. Mas nós estamos aí, nós somos profissionais no Brasil, nós temos que trabalhar de acordo com o que coloca para a gente, e por isso mesmo que o clube vai se preparar mais, porque nós vamos ter um ano mais difícil e um ano de cobrança. E inclusive eu externo um pensamento, você está entendendo? Que o torcedor do CRB vai entender e os torcedores adversários não vão entender, né, do Campeonato Alagoano. O Campeonato Alagoano foi feito para ganhar. Nós temos aí 2 equipes grandes, que é o CRB e o CSA, nós temos o Asa, nós temos bons times do interior. Mas tomara a Deus que o CSA não pense assim. Eu penso. Eu disputo o campeonato regional sempre nessa condição. O campeonato regional foi feito para ganhar, né? E eu quero uma sequência de campeonatos regionais. Eu já tenho 14. Né? Eu quero o 15º. Eu tenho 13. Né? Porque os outros regionais são... Eu quero o 15º. E eu vou ter essa oportunidade no CRB. O torcedor pode ter certeza que nós vamos fazer um planejamento para a gente ser forte no Campeonato Alagoano, ser forte na Copa do Nordeste e ser forte, melhor ainda, dentro do Campeonato Brasileiro. Ele não precisa dar nomes, mas, por exemplo, tem jogadores que terminam o empréstimo agora, né? No final dessa competição agora, que termina o empréstimo com o CRB. Lhe interessa quem está terminando o empréstimo e quem tem contrato até o final de 2025? Te interessa também ou você vê com a tua avaliação? Eu tenho interesse em jogadores que estão terminando o contrato, em jogador que está com contrato no clube, mas eu não vou citar relação de jogador que pode sair, que pode ficar. Eu acho que isso aí é uma atribuição do clube. O clube vai ter sempre as minhas posições, né? Mas eu não preciso externar, eu tenho que passar para o clube, e o clube que tem o direito de externar essas decisões. Boa noite, Hélio.
Parabéns pela trajetória, né, de permanência aí do CRB, fazendo com que a equipe permanecesse na Série B. Fala, na sua visão, o que é que falta ainda para fechar a equipe para 2024? O que é que você ainda enxerga como deficiência nesse grupo do CRB? Um meio-campo, um atacante ali? O que é que você pode pontuar assim que ainda falta para fechar esse grupo para esse projeto 2025? Todos os setores têm que vir jogador. Ou para você aumentar o nível de competitividade interna e também para você qualificar mais o grupo. Então, na minha visão, todos os setores nós teremos contratações. Porque, como eu frisei, daqui a pouco é para você qualificar o elenco. Daqui a pouco é para você criar uma competitividade. Você ter um jogador como Anselmo, um exemplo, mas você tem que colocar um jogador dentro do elenco que dê mais competitividade para ele, dê mais condições da gente ter um Anselmo melhor. Então você trazer um jogador para essa função, é isso que eu quero. É ter um Anselmo melhor, ter um Anselmo com menos minutagem, ter um Anselmo melhor preparado. Quer dizer, essa é a competitividade que eu falo. E a qualificação, ela é a nossa intenção. Nós não podemos falar que vamos acertar, mas nós vamos ter que tentar e fazer o melhor. E por isso mesmo que o clube estudou bem, trouxe o André, porque conhece o mercado, trabalha muito com isso, é muito meticuloso, você entende? Muito detalhista, né? E vai ser um parceiro que nós vamos ter aí para trabalhar dentro das condições do clube. Né? Nós sabemos que o clube tem um orçamento, sabemos que o CRB hoje é um exemplo dentro do Brasil, né? Porque ninguém oferece um prêmio para evitar rebaixamento e na semana que esse time evita esse rebaixamento, 50% do prêmio está lá. Ninguém. Tem gente que brigou por um final de rebaixamento, até 2 rodadas atrás do rebaixamento, e está um jogador brigando lá dentro, um jogador estourando lá dentro, porque não tem nem salário. Então, isso para mim, o CRB está sendo um exemplo. Quer dizer, então nós temos que aproveitar essa força do CRB, essa organização do CRB, mas ninguém também pode chutar o balde aqui e achar que nós vamos trazer jogadores com valores exorbitantes. Eu acho que o mercado, em janeiro, oferece mais opções, mas também não oferece tanto, né? Quando você fala que você precisa, eu quero, você começa a fazer a peneira, mas já estamos fazendo, já estamos discutindo nomes, você entende? Eu acho que o processo de contato já iniciou com algumas situações e nós vamos tentar fazer o melhor. Eu acho que o CRB não precisa de nome, o CRB precisa de atleta, com minutagem boa nos 2 últimos anos, com número de jogos bons, né? Forte defensivamente, forte fisicamente, porque futebol hoje é isso. Então não adianta, né? Na minha concepção, você trazer uma estrela para dar satisfação. É melhor você trazer um operário que no final vire uma estrela juntamente com a instituição. Hélio, boa noite. Não é nada de outro mundo o time oscilar dentro de uma competição, um jogador. Isso faz parte, né, da temporada que é longa. E aí, claro que você está há 10 jogos no CRB, mas desde o início do ano o time sofreu muito, principalmente no lado esquerdo, ali na lateral esquerda, com jogadores se machucando, jogadores que chegaram e não renderam aquilo que se esperava. Chega treinador, sai treinador, e isso foi muito comum. Entre esses aspectos que você tem visto, já pensando em 2025, esse lado esquerdo, essa lateral esquerda, seja um dos pontos principais também? Vai ter sim. Vai ter aquisição de jogador para esse setor. Isso já é definitivo, já é decisivo. Já discutimos, acho que 2 nomes já estão discutidos. Você entende? Nós estamos esperando, inclusive, o final hoje, porque tem jogador que está envolvido nas finais ainda. As finais que eu falo de classificação, ou não, né? E o André, juntamente com a direção, já está olhando com carinho. E esse é um setor que nós vamos sim procurar fortalecer. Tomara a Deus que a gente acerte a mão. Né? Eu sempre falo, ter muito cuidado no julgamento de jogador, porque os times europeus contratam jogador de 40 milhões de euros, 50, 60 e erra. Então, a gente sabe que a gente pode errar também. Agora, hoje, as ferramentas que nós temos, e são usadas pelo clube, principalmente pelo André agora, você entende? Elas nos oferecem chance de errar menos. E é isso que nós vamos tentar.
Tá? Esse é o nosso pensamento, ninguém está querendo aqui fazer milagre, mas nós vamos ser muito convictos daquilo que vai ser decidido. Eu estou falando dessa forma porque eu tenho um contrato, né? Mas o clube, no final de temporada, também tem toda a liberdade. Daqui a pouco eu estou falando de projeto, de planejamento, mas eu tenho conversado com a direção do clube, né, para dar sequência nesse trabalho, e eu estou muito feliz, porque as pessoas muitas vezes imaginam essa história de o Hélio apagar fogueira, Hélio não sei o quê, mas eu me garanto no trabalho. Eu não sou um treinador de passar 3 meses no clube, os últimos 5 clubes que eu passei mais de ano, e eu quero no CRB passar mais de ano. Poxa, eu já morei em tanto lugar ruim do Brasil, já trabalhei em tanto lugar ruim do Brasil, a hora que eu tenho a sorte de cair em Maceió, eu tenho que ficar um bom tempo aqui, porque aqui é aquele lugar que a gente fala, né? O pessoal, você mora, trabalha no lugar que o pessoal gasta muito, né? Para vir passear. E também uma coisa que eu quero externar publicamente, parabéns aos alagoanos pela capital que tem, e parabéns à administração de Maceió. Impressionante. Para a gente que chega, eu moro num lugar privilegiado, com estrutura maravilhosa, que é Florianópolis, num bairro programado, que é Xurerê, mas eu estou encantado com a limpeza urbana, com a preocupação com os seus habitantes. Eu acho assim um exemplo, porque é uma cidade que vive do turismo, e isso é muito difícil você manter mais limpa, mais isso, mais aquilo, porque o turista vem, passa e vai embora. Mas a preocupação que eu vejo da cidade é uma preocupação também com o seu povo, e o povo, como sempre, o alagoano recebendo bem. Eu estou impressionado com a questão turismo Maceió. Eu já fiz turismo mas no interior, né? Mas aqui eu estou impressionado com a qualidade de vida que a cidade tem, e eu, como eu frisei, eu quero aproveitar isso. Quero tomar esse sol aqui um pouco em janeiro, fevereiro, e vamos que vamos. Boa noite, bom jogo, Hélio dos Anjos, Fernando Antônio, Rádio Mares do Sul. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar com você pela primeira vez. Obrigado, igualmente. E também ao Clube de Regatas Brasil por me proporcionar durante toda a temporada grandes coletivas. Quero, de forma contundente, dizer ao comando da CBF que repudio a forma como eles vêm conduzindo o futebol brasileiro, até mesmo os cronistas esportivos. De tal forma que em 2021, quando havia a pandemia do Covid-19, eu, Fernando Antônio, realizei cobertura de seleção brasileira de futebol em Recife, criticando até o Paquetá, elogiando o Neymar. Mas hoje, com a falta da pandemia e a possibilidade de muita gente frequentar o estádio, me extirparam, tiraram de mim a possibilidade de fazer as coberturas. Hélio, por favor, após uma avaliação incrível e após 3 perguntas, me responda: o que há no futebol brasileiro? Olha, eu sou um crítico costumado do futebol brasileiro em termos de organização. Mas eu também sou daqueles que me preparo para isso, porque é aqui que eu trabalho. Eu trabalhei quase 10 anos entre idas e vindas, né? Deu 9 anos e meio no mundo árabe, né? Mas o meu trabalho é no Brasil. Então, a gente tem, por necessidade, de adaptar a isso. Agora, eu particularmente, eu acho que nós estamos muito atrasados em termos de organização, nós estamos muito preso a algumas competições que já não são tão valorizadas pela própria televisão, né? A gente sabe de onde que vem esse dinheiro, e muitas vezes esse dinheiro não vem mais para sustentar o clube por uma falta de maior organização, um calendário mais justo, né? Aqui o CRB ainda é um privilegiado. O CRB tem 2 competições, o regional, que é importantíssimo para a história do clube, mas tem 2 das melhores competições, que é a Série B hoje e a Copa Nordeste. Então o CRB está bem adaptado, o CRB tira proveito disso. Eu sei falar que a Copa do Brasil, por ser eliminatória, ela é complicada. Ela é um calendário bom, mas ela é risco. Ela é risco. Eu gosto, adoro. Agora, eu até estou falando a verdade. Eu tô muito feliz de estar no CRB, porque eu tinha muita vontade de disputar a Copa Nordeste. A última Copa Nordeste que eu disputei foi com Vitória da Bahia em 98. Em 98. Fomos vice-campeão. América de Natal foi o campeão. Quer dizer, então é uma competição. Eu acho que aos poucos vai se organizando, né?
O futebol brasileiro tem muita coisa para melhorar, mas o futebol brasileiro tem muita coisa gostosa. Eu sou fã do futebol brasileiro. A administração deixa para os outros. Tá aí então o técnico do CRB falando aqui no canal, Orlando Batista Esportes. Portanto, o CRB agora entra no processo de férias, retorna no próximo ano, visando o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que também vai participar da Copa Alagoas. Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha o link com outras pessoas, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.